segredo de Lord Morellis. O que acontece é o seguinte: Lord Morellis é um cara desconfiado, Lord Morellis é um cara endinheirado, Lord Morellis é um cara que gosta da vida e gosta das novinhas. Então ele é um cara que depois que chegou a uma certa idade, beirando aos seus 60, conta-se que ele mora num lugar afastado, mas muito protegido, muito bem localizado, e que casou com uma moça de 20 e poucos anos. E essa moça seria uma moça linda, que ele trouxe e tudo mais. Só que ele escolheu essa moça porque ela é uma moça plebeia. E ele negou todos os casamentos que foram arranjados para ele, negociados, que a galera queria que ele casasse com as filhas. Por quê? Porque ele era desconfiado. Ele sempre achou que alguém ia tentar matar. Se ele fosse nobre, algum filho de nobre, isso ia dar problema para ele. Então ele se afastou, guardou a grana e arrumou uma moça plebeia porque ele se apaixonou e casou com ela. Só que acontece que todos os esforços que Morellis fez para se proteger e se afastar das pessoas não deu certo. Morellis adoeceu de uma doença misteriosa, algo que ninguém explica, algo que ninguém consegue desenvolver, ninguém consegue achar o que é. Então, logicamente, chega-se a uma conclusão que ele está sob efeito de alguma magia, de algum veneno. Algo foi colocado para tirar a sua vivacidade, a sua autonomia. E Morellis agora está prostrado na cama. Logo a sua esposa, preocupada com as ações, chama grupos de pessoas que possam desenvolver algum tipo de trabalho, de pesquisa, de investigação para proteger Morellis, para descobrir o que aconteceu, para ir atrás de um suposto atentado, um suposto assassino, um suposto malfeitor. E aí a trama se estabelece. Eles vão ter que começar a entrar nesse mundo dos nobres, conhecer pessoas e começar a investigar esses nobres que você vai criar do jeito que você quiser, para ver quem que seria o cara ou a pessoa, né, o grupo de pessoas que resolveu atacar Lord Morellis. Por que esse interesse em prejudicar Morellis, que é um cara que queria ficar afastado, porque Morellis conhece muita coisa do rei e do pai do rei. Porque o rei que está lá hoje tem quase 40 anos, mas Morellis já era um nobrezinho faceiro na época do papai do rei. Então ele sabe muita coisa, ele conhece muitos segredos e se beneficiou de muitos segredos. Alguém pode estar querendo dar cabo dele. E o grupo vai ter que começar a trabalhar nisso daí. Quem ajuda o grupo? Primeiramente, o pessoal que protege o Lorde, porque eles têm informações sobre segurança. Pessoas que lutam pelo Lorde, que é a parte da milícia dele, pessoal, que defende a terra e tudo mais. E a esposa dele, que conhece os hábitos diários deles. Ele vai ter um conselheiro, mago ou clérigo, você escolhe, que pode dar certeza que dos elementos que estão ali, nenhum foi aplicado por alguém do entorno dele direto. Nem da esposa, nem do seu guarda, nem do pessoal da cozinha, nem nada. Porque ninguém mudou, não foi um evento, né? Não foi algo que veio de muito tempo e nem algo que seria uma traição de alguém. Uma investigação grande já foi feita ali. E o grupo vai ter que começar a se espalhar aí nessa região. E aí você vai ter vários tipos de foco. Primeiro foco, você vai ter social, com os nobres. Você vai ter um mágico, né? Porque eles vão ter que correr atrás de alguns itens, algumas coisas que tentem descobrir mais do que o que eles têm lá no castelo para descobrir o que foi. E militar, porque nesse meio tempo, com o nobre depauperado, né? Vamos falar assim, ele tá carcomido por uma doença desconhecida, ele está com a terra dele meio que vulnerável. Então eles também vão ter que defender as terras. E nesse meio, inimigos prováveis vão surgir, pessoas que são aliados podem se colocar contra, pessoas que eram contra vão se colocar como os aliados, e você dá um nó na cabeça de todo mundo, fazendo todo mundo desconfiar de todo mundo. Mas qual é o segredo do Lord Morellis? O segredo do Lord Morellis é que essa moça loira aí não é a esposa dele. A esposa dele morreu há muito tempo, logo depois do casamento deles. E essa moça aparece para ele como uma aliada, e ela é, na verdade, uma espiã que fornecia informações dos inimigos para ele. Com o adoecimento dele, ela fica numa sensação de desespero. Por quê? Bom, se ela não é a esposa de verdade, alguém pode desconfiar dela. Essa é a primeira opção. Segunda opção,
ela não tem mais respaldo nenhum de proteção, que é porque ela estava com ele. E a opção 2 ela é a causadora. E aí você escolhe qual que você vai aplicar. E aí ela se infiltrou e se passou por esposa dele. E por causa de alguém, que ela está sendo contratada por alguém, por causa de alguém, ela fez o derradeiro atentado. Então você tem aí uma história de espionagem, de investigação e de batalha com uma espiã acima de qualquer suspeita. Porque toda vez que ela entrar em perigo, ela vai se dar mal. Toda vez que precisar de ela ter uma grande habilidade para alguma coisa, ela não vai conseguir. A única coisa que ela é realmente habilidosa é saber a vida particular e social do marido. Então ela sabe reconhecer todos os nobres, sabe toda a heráldica, tudo que ela tem que saber, porque ela fazia o papel da esposa, né? Eu esqueci, a mulher do Lorde, a Lorda. Ela fazia o papel da Lorda. Então ela tem que saber disso tudo. Marcelo sabe a palavra, por isso que ele tá rindo. Não, ali. eu tô rindo porque Lorda é uma palavra, não sei se é real, mas por mim seria. Mas você encaixou e pra mim podia ser. Então, assim, você tem na mão uma história que pode ser rápida ou que você pode durar dezenas de sessões, se você quiser. Tem um tropo que eu acho muito bom também, relacionado a espião, que é não necessariamente só um espião, mas uma organização, tipo, organização por trás de tronos. Que é quase um negócio meio Illuminati, meio eles matam Deep State. Meio Nova Ordem Mundial, meio Deep State, Então serve também. E aí pode ser que ela não seja um indivíduo, sim uma organização. E aí ela tá ali e ela não é a única. Ela tem ela que é a esposa desse Lorde, mas tem a outra que é da mesma organização, que é a esposa de um outro Lorde, que a rainha também é. Então existe toda uma teia de pessoas envolvidas na alta sociedade e que de alguma forma influenciam nas decisões que esses poderosos tomam, né? Então pode ser uma dos caminhos que os personagens podem seguir aí pra conhecer e infiltrar nessa teia. E uma outra coisa boa também que acontece em aventuras de espionagem de alta sociedade é festas, né? Bailes. Festas. Fazer os personagens invadirem, participarem de festas, de bailes. E aí entra a parte que muitas vezes é menosprezada, que é a parte social, né? E aí brilham os personagens sociais ali, o Ladino, que na verdade é um personagem social, ou o próprio Bardo, outros personagens que também acabam tendo mais vantagens em questões sociais, e eles podem aí ter a chance de brilhar. E se... De brigar, né? E aí que eu ia falar... fazer uma festa aqui, eu chuto. Porque aí também, se no meio da festa rolar briga, tem gente que pode brigar. Então, isso que eu ia falar de briga. O clérigo com diplomacia também. O Aquiles lembrou aí, ó, é Lady. É Lady, então, isso. A Lorda, no caso, é Lady. É Lord e Lady. O legal é... dessa questão da festa, eu já imagino a cena. O Lorde Morellis é um Lorde recluso. A esposa dele foi vista no dia do casamento. Depois, só quem é da terra dele que vê e tudo mais. Então, depois de tantos anos fora, vai ter uma festa que, de repente, aparece Lady Morellis com a comitiva numa festa. Mas espera aí, primeiro que ela é reclusa, segundo que Morellis tá doente, como que ela aparece? Então você tem uma chance de trabalhar com vários tipos de questões sociais mesmo aí que são importantes. Aí você pode criar dorama, faz dorama aí na sua mesa que o pessoal gosta. Eu pessoalmente trabalharia com 3 ou 4 espiões, alguns dos quais espiões duplos nesse processo todo aí. Então ninguém quer espião, mas não é espião. Não, eu acho que espionagem, quando você tem só um espião, eu acho fácil. Eu preciso de um espião triplo, um espião duplo, uns 3 ou 4 espiões. Tem alguém que às vezes é tipo Cylon, é espião e não sabe. Coloca aí, não sei o que é Cylon. Vai lá, vai pesquisar. Acabou o cultural. E outra, coloca atentado. Coisa que some, gente que some, atentado aqui, atentado ali. Vira Faz a galera desconfiar de um cara achando que, tipo, não, a gente tem quase certeza de que é ele. Aí ele vai e morre envenenado. O antipático, aquele Lorde antipático, ninguém gosta dele. Exatamente. Todo mundo conclui que é ele, porque, o Lorde Morellis concluiu que ele tá sendo envenenado com Belladonna, e o cara tem um jardim de Belladonna no prédio dele, então só pode ser Belladonna. Ele. Aí o cara vai lá e morre envenenado com outra coisa. Tipo, puta que pariu. E agora? Isso é legal, isso é legal. No final o cara era só um sacana, sabe? No final quem tava matando é o grupo. Isso aí eu usei na primeira versão da Fazenda Esmeralda. A o personagem do Jesus estava lá, todo mundo lá fugindo do assassino. Na metade do jogo eu passei um bilhetinho pro Jesus. Coloquei, seu personagem é um assassino. A partir de agora você pode agir por conta própria. A armadura, é porque o Lorde Morellis comprou uma armadura mágica pra decorar o quarto dele. É uma armadura que dá energia radiante. E quem não sabe, energia radiante é energia de radioatividade. Então ele tá tendo um probleminha ali de exposição à radioatividade. A armadura feita de césio. Urânio.
É uma armadura azul bonita, assim, brilhante. Brilhosa. Brilhosa, cor do céu. Ela tem esse poder mágico, ela brilha azul no escuro e tal. E o Lord Morales tá lá, perdendo os dentes, cabelo.